Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a tua presença, o teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti. Confio em ti, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois é tua glória. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés se rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória, poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com... Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te... aos teus pés. Quero ver tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória, poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória, poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia, Senhor. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, Epístola 1 João.
capítulo 5, versículo 3. Chegou o momento da palavra, da exposição e da revelação da palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Eu queria que você não somente ouvisse essa palavra, mas refletisse, meditasse com o seu coração. Eu creio que a Bíblia não simplesmente torna-se a palavra de Deus, não simplesmente contém a palavra de Deus, mas a Bíblia em toda a sua essência é a palavra de Deus. E nós podemos perceber e sentir algo diferente quando a palavra de Deus é exposta sobre as nossas vidas. Então que você possa apreciar essa palavra, você possa receber esta palavra, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Vamos repetir essa parte terminal? E os seus mandamentos não são pesados. Mais uma vez, e os seus mandamentos não são pesados. Hoje, segundo domingo de dezembro, eu não poderia falar de outra coisa a não ser da palavra de Deus. E é justamente sobre a palavra de Deus que estaremos partilhando agora, na direção do nosso bom Deus. Bem, há quem pense, há quem especule, até quem afirme que Deus é um ser algoz, carrasco, cruel, tirano. Algumas pessoas desenham essa caricatura divina como se Deus estivesse no seu trono com um chicote na mão, procurando pessoas a quem Ele possa simplesmente punir. Se essa é a sua concepção, preciso lhe informar que você está totalmente, plenamente equivocado. A Bíblia revela Deus em uma só palavra. Na realidade, é a única definição acerca de Deus encontrada nas Escrituras Sagradas, não há outro. E interessante que o autor é o mesmo, sendo inspirado pelo Espírito Santo. O próprio João, no 1 João 4,4, ele diz bem assim: porque Deus é amor. Deus é amor. Deus não simplesmente tem amor, Deus não simplesmente possui o amor, Deus não simplesmente oferece o amor. Deus é o amor em sua essência, Deus é o amor em sua total plenitude. Então Deus é amor. Então apague da sua mente essa imagem que não sei quem colocou, não sei de onde você herdou, sobre Deus como um tirano, carrasco, algoz, cruel. Não, esse não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, ele é definido por uma palavra, e essa palavra é amor. Deus é amor. E esse Deus que é amor, esse Deus que ama, ele nos revela os seus mandamentos. E seus mandamentos é para o nosso bem, não para o nosso mal. É importante pontuar essas verdades em nossas vidas, para que não haja mais confusão. Os mandamentos de Deus é para o nosso bem, não é para o nosso mal. E quando eu me deparo diante desse texto que diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E aí, um dia, eu me recordo que estive conversando com uma pessoa muito esclarecida sobre diversos assuntos, e essa pessoa disse: olha, eu francamente aprecio os padrões morais da Bíblia, porém eu os considero muito elevados.
ao ponto de que estar além das nossas condições de observar e cumprir. Tentei argumentar com essa pessoa, mas ela, de uma maneira insistente e irredutível, permaneceu com sua opinião. Queria tanto que ela conseguisse entender que os mandamentos de Deus não são pesados. Em outra versão, talvez seja a sua, vai dizer que os mandamentos de Deus não são penosos. Eu quero te dizer, como 18 anos de cristão, ainda engateando na fé, os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Não são pesados. Infelizmente tem muitas pessoas que repelem o cristianismo por acreditar que os mandamentos de Deus são difíceis de serem observados, que são difíceis de ser cumpridos, e uma hora ou outra nós encontramos pessoas externando o seu medo, o seu receio, dizendo: eu não sei se eu vou conseguir, eu tenho medo de tentar e não conseguir. Eis o problema, eis a grande questão. Não é você que faz esse milagre, é Deus. Não fui eu que transformei a minha vida, eu fui transformado pelo poder de Deus. Jesus diz em Mateus 11, 28: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele quem alivia, é Ele quem traz o alívio para as nossas vidas. E eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e em mim encontrareis repouso, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Porém, quando o jugo e o fardo se tornam pesado, deixa eu te dizer uma verdade: não é Deus que está guiando a sua vida, é você. Quando o jugo e o fardo se tornam pesado, ou seja, quando o evangelho se torna um peso, é porque Deus não está guiando a sua vida, mas você está guiando a sua vida. É você que está desejando que as coisas aconteçam conforme os seus critérios, conforme os seus caprichos. Porque a palavra de Deus nos diz que os seus mandamentos não são penosos, os seus mandamentos não são pesados, o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Então essa contradição que há não é culpa de Deus, é culpa nossa. E o que a palavra nos ensina, e em nome de Jesus vamos entender que o segredo de tudo é o amor. O segredo de tudo é amor, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. O amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Uma pessoa que ama a Deus é uma pessoa que obedece aos seus mandamentos. Agora, quem não ama a Deus não quer obedecer aos seus mandamentos, não quer viver sobre as instruções da palavra de Deus. Primeiro sintoma, a primeira reação, a primeira evidência de uma pessoa que ama a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus. Seja feito a tua vontade, assim na terra como é nos céus. A tua vontade, a tua vontade é abrir mão da sua vontade, é se abdicar dos seus desejos, por acreditar que os desejos de Deus em relação à sua vida são maiores e são melhores. Agora, quem não ama a Deus, olha bem para mim, vai encontrar um pretexto, um álibi, um subterfúgio, e vai viver dia após dia se convencendo de que está certo, apesar de estar ciente do quão estar errado. Portanto, se resume aqui no amor. No amor. E isso torna-se interessante, sabe? Porque você pode ter o maior trabalho do mundo, mas se você não tiver amor, esse trabalho vai se tornar um fardo. Você pode se casar com a pessoa mais linda, mais bela, mais rica que existe no universo. Se não tiver amor, esse casamento vai ser um inferno, vai ser um peso, porque não há o amor. Da mesma forma é o evangelho. Se não houver o amor,
se não houver o amor para Deus, sim, seus mandamentos, suas instruções, seus preceitos serão um peso, mas por falta do nosso amor, por falta da nossa compreensão ao Evangelho. Em suma, eu quero dizer aqui que se você ama a Deus, você estará disposto a obedecer os seus mandamentos, na certeza de que não são pesados. Há uma grande diferença entre o Evangelho e religião. A religião é o homem em busca de Deus, e por isso que existem muitas religiões. O Evangelho é Deus em busca do homem, por isso que existe somente um Evangelho. Por favor, não confunda Evangelho com a religião. Religião, todas elas são pesadas. Todas elas. O próprio Jesus condena o judaísmo ao dizer: vocês colocaram fardos pesados demais, que nem vocês mesmos conseguem carregar, e obriga os outros a carregar. Jesus combate a religião da sua época, combate a religião por ensinar preceitos dos homens e não revelações de Deus. Combate a religião da época por enfatizarem mais a tradição do que a revelação de Deus. Não confunda, meu irmão, religião com evangelho. E de repente, se você se deparou com alguma religião, seja ela cristã ou não, você vai se deparar com aquele peso. Então, o evangelho não é o evangelho de não pode, não pode, de não pode, não pode. O evangelho nos ensina que nós somos livres. Nós somos livres. Tudo posso. Só que algumas coisas não me convêm. Eu posso tudo, mas algumas coisas não são lícitas e eu não me deixo ser dominados por ela, disse o apóstolo Paulo. Não ser dominados por ela. Então, sobre essa temática, sobre essa verdade que os mandamentos de Deus não são pesados, a primeira verdade a ser pontuada aqui é que os mandamentos de Deus, eles existem para o nosso bem e não para o nosso mal. Não sei se você já entendeu isso, mas é importante que você entenda. A Bíblia nos diz no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Aquilo que você não sabe fazer, aquilo que você sabe que os outros não podem fazer por você, Deus fará. Agora, o que eu acho interessante é o versículo 4, que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus tem prazer, alegria em satisfazer o desejo do nosso coração, se o desejo do nosso coração estiver em conformidade com o seu coração. Então, os mandamentos de Deus é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Jesus faz até esse paralelo. Olha o paralelo: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Se um filho porventura vos pedir pão, alguém daria pedra? Se um filho pedir ovo, alguém daria escorpião? Se um filho pedir peixe, alguém daria serpente? Se vocês que são maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagine eu, o Pai Celestial. Então, irmãos, Deus tem coisas boas para mim, Deus tem coisas boas para você, Deus tem coisas boas para nós, e nós precisamos acreditar nisso. Seus mandamentos não são pesados, seus mandamentos é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Deus não quer te ver sofrer, Deus não quer te fazer sofrer. Deus só deseja que você venha aprender que o que Ele tem é o melhor para você. Se você ainda está em dúvida, abra sua Bíblia em Romanos 12:2 e vai dizer que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus não é somente boa, além de ser boa, ela é perfeita, e além de ser perfeita, ela é agradável. Você consegue encontrar algo melhor do que isso? Além de bom, perfeito, além de perfeito, agradável é o que Deus tem para ti. Um dia Pedro chega para Jesus e disse: mestre, nós renunciamos tudo para te seguir, agora eu preciso saber, o que será de nós? Essa é a pergunta que todo mundo faz, não é? Pelo menos faz para si mesmo. Poucos deixam ela se tornar conhecida. Mas e agora,
Se eu deixar isso, o que é que eu vou receber? Esse tipo de barganha de acordo. Jesus olha para Pedro e diz bem assim: Pedro, não há ninguém que tenha deixado tudo por amor a mim, não receba no presente século devia ser o dobro, né? Mas Jesus diz o centuplo, 100 vezes mais. E na eternidade ainda muito mais que há de vir. Essa promessa de Jesus não é para Pedro. Essa promessa de Jesus é para mim, é para você. Não é só para Pedro, é para todos nós. Deus tem 100 vezes mais. Deus tem 100 vezes mais. Sabe qual é o nosso problema? É resumir esse centuplo de bênção a bens materiais. Esse é o nosso problema. Mas é 100 vezes mais esperança, 100 vezes mais fé, 100 vezes mais paz, 100 vezes mais. Então não se resume somente a questão material, mas também se estende a questão espiritual. Hoje eu posso dizer que eu sou 100 vezes mais feliz, porque eu sei em quem tenho crido, e sei muito bem para onde vou. Não vivo de uma esperança baseada em expectativa, mas de uma esperança viva, real, baseada em uma convicção daquele que gera segurança no meu coração. E o meu nome está escrito no livro da vida, e não tem alegria maior do que essa. Jesus, uma certa ocasião, deu autoridade aos discípulos, eles foram lá, curaram, expulsaram demônios, fizeram sinais, maravilhas e prodígios, e voltaram: mestre, os demônios se submetem à nossa autoridade, os enfermos são curados. Jesus diz: vocês estão alegres com isso? Alegrai-vos antes por saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Meu nome, seu nome, o nosso nome escrito no livro da vida. Pode não estar na relação da seleção que Nicole está formando aí, mas está escrito no livro da vida, né? Pode não estar o seu nome na relação de Tite, pode não estar na relação dos aprovados no vestibular, nos cursos, nos concursos. Se não está, vai lutar para estar. Mas acredite, o seu nome está escrito no livro da vida, e não há borracha nem corretivo do capeta que possa apagar. O que Deus escreveu está escrito, e para todo tempo e para todo sempre estará escrito. Amém? Então os mandamentos de Deus é para o nosso bem. Eu queria que você olhasse agora Deus como um pai, porque quando os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, ensina-nos a orar, a primeira revelação da oração que Jesus nos ensina é Pai Nosso. Gente, até então, em nenhuma outra religião, Deus era chamado de Pai. Era uma blasfêmia, era um sacrilégio atribuir tamanha afinidade, tamanho vínculo entre o Criador e a criação. Mas Jesus começa ensinando: Deus é Pai. Pronome, ele exclui os pronomes de tratamento, porque Deus é rei, mas você não precisa dizer ó vossa majestade. Ele é juiz, mas você não precisa dizer ó vosso meritíssimo. Ele é presidente, mas você não precisa dizer ó vossa excelência, porque além de ser rei, além de ser juiz, além de ser presidente, ele é o seu pai, ele é o nosso pai. E aí você usa um pronome possessivo: Pai Nosso. Pai Nosso, porque você não é bastardo, você não é órfão, você é filho. Vamos olhar para Deus como Pai? Vamos entregar nossa vida a Ele, nossos sonhos a Ele, os nossos planos a Ele, na certeza que os seus mandamentos não são pesados, na certeza que Ele tem o melhor para nós. Então os mandamentos de Deus é para o nosso bem, e eu espero que definitivamente você aprenda: Deus não quer o seu mal. Não culpe a Deus pelos seus erros. A Bíblia diz: do que se queixa um homem, a não ser dos seus próprios pecados. Você quer tomar suas escolhas mediante os seus desejos, mediante os seus preceitos, e depois você quer colocar a culpa na conta de Deus. Não é assim que a gente faz? Depois: Deus, cadê o Senhor? Porque o Senhor permitiu isso.
Você orou antes? Você buscou a Deus antes? Ou você começou a agir por conta própria? Não é assim que os nossos filhos fazem? Agem por conta própria, depois trazem tudo desmantelado para que a gente conserte. É assim que nós fazemos. Então coloque diante de Deus. Os mandamentos de Deus é para o nosso bem, não para o nosso mal. Outra verdade, o mandamento de Deus é para a vida, não é para a morte. Se você for ler o Salmo 119, que é um salmo que enaltece as escrituras sagradas, por 3 vezes ele vai dizer: a tua palavra me vivifica. Só que tem um verso, que é no verso 50, que vai dizer bem assim: o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. O maior consolo para a angústia é a palavra de Deus. Não é Dramin, não é Lexotan, não é diazepam, não é Rivotril. É a palavra de Deus. Amém? O que me consola na angústia é a tua palavra que me vivifica. Psicólogos e psiquiatras agnósticos, sem nenhum compromisso com nenhuma religião, eles chegaram à conclusão que seus pacientes, ao lerem a Bíblia, se sentiam melhor. Então eles desenvolveram uma tese chamada salmoterapia. E eles, incentiva, induz, instiga, leiam salmos. E eu, como pastor, ao longo de 12 anos no pastorado, teve pessoas que chegou e me apresentou situações tão difíceis que eu não tinha o que fazer e não tinha como instruir, a não ser dizer: leia a Bíblia. Vá ler a Bíblia e semana que vem você volte aqui. Na outra semana, quando a pessoa vinha um semblante diferente, eu já sabia, está lendo a Bíblia. Sabe por quê, meu irmão? Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Aquele que lê a Bíblia, ele se fortalece. Aquele que medita na Bíblia, ele vivifica tudo aquilo que está matando, mortificando, maltratando a sua vida. Pessoa que não lê a palavra de Deus é alimento. A Bíblia é alimento. É como um pão que nos alimenta. E se você não se alimentar, você vai ficar desnutrido, desidratado. A nutricionista pode explicar isso melhor. Vulnerável e suscetível a qualquer tipo de doença, porque você está fraco. Da mesma forma é o cristão que não lê a palavra de Deus, que não medita na palavra de Deus. Quando Deus disse a Josué: Josué, medita de dia e de noite na minha palavra, para que faça prosperar os teus caminhos. Através da meditação nós vamos prosperar em nossas vidas. Nós vamos crescer em nossas vidas. Isso é uma questão que só se explica através da fé, meu irmão. O homem natural não consegue entender as coisas de Deus, porque elas são espirituais e se discernem espiritualmente. Mas eu quero te desafiar. Experimente e tire suas próprias conclusões. Logo você vai saber. Assim como eu um dia descobri que não são palavras de pastores, não são simplesmente palavras de pastores, é palavra de Deus. Experimente. Olha o desafio. Experimente ler a Bíblia e você vai sentir o teu refrigério, porque como foi lido aqui no Salmo 19, a tua palavra refrigera a minha alma. Às vezes a dor está na alma, sabe? E quando você tem um problema na pele, você procura um dermatologista, não é? Quando você tem um problema nos ossos, você procura um ortopedista. Mas a pergunta a se fazer agora: e quando o problema é na alma? Quem você vai procurar? Quem você vai procurar? Se não o Criador da alma. Por isso pessoas estão vazias, e como dizia C.S. Lewis, o coração do homem tem um vazio do tamanho de Jesus Cristo. Somente Jesus pode preencher. Somente Jesus. Jesus é a forma completa para preencher o vazio que existe no seu coração. Pode encher o indivíduo de sucesso, glamour, status, riquezas, títulos e títulos e títulos. Se não tiver Jesus na sua vida, ele vai se sentir sempre deprimido, sempre incompleto, infeliz, insatisfeito. Não estou falando de religião não, gente. Estou falando do Evangelho. Os meus mandamentos não são pesados. Os
Os mandamentos de Deus é para o bem, não para o mal, é para a vida e não para a morte. Por fim, os mandamentos de Deus é para a nossa liberdade, não para a nossa escravidão. Você pega a rodovia, você vê várias sinalizações. Várias sinalizações. Ali é para tua liberdade ou para tua escravidão? Vinha com minha esposa para fazer o casamento desses abençoados que aqui estão, Manuel e Mariana. Eu até brinco que os anjos saíram do carro na hora. Já estava, ou demos muito trabalho aos anjos, alta velocidade, chegar de Salvador para Paulo Afonso. E a sensação que eu tive, eu já tive essa sensação algumas vezes, quando você chega ali na curva da Baboseira, é como se ela lhe chamasse. É um negócio esquisito, viu, gente? Quem pega aquela estrada é como se ela estivesse lhe chamando. E o tanto de acidentes e acidentes que ocorreram ali. Meu avô tinha uma chácara do lado, uma fazenda do lado. Ainda tem, né? Mas o MST tomaram de conta. O saudoso Alonso. E praticamente toda semana ele recorria a alguém, socorria alguém que sofria um acidente ali. E a sensação, eu comentei isso com minha esposa, é como se ela estivesse chamando. Mas são tantas sinalizações, são tantas sinalizações, que só sofre colisão quem quer. Essa é a verdade. Por mais perigosa que ela seja, só sofre colisão quem é imprudente, displicente, porque tem tantas sinalizações, e essas sinalizações são para o quê? É para nos escravizar, para nos oprimir ou para nos libertar? Para nos libertar. Meus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus são para nossa liberdade. Aí Jesus nos diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é que liberta. Agora, gente, venhamos e convenhamos. Nós exigimos a verdade das nossas autoridades, dos nossos parlamentares. Nós exigimos a verdade dos nossos advogados, né? Nós exigimos a verdade dos nossos professores. Nós exigimos a verdade dos médicos. Basta comprar até mesmo um remédio. Na bula você exige verdade, né? Fazer compras com minha esposa é uma aventura. Eu acho que já faz 3, 4 anos que eu não faço. Eu estou liberto desse mal. Que ela, como nutricionista, ela vê toda aquela tabela de nutrição, tudo aquilo ela começa a ver, e ela exige verdade. Você precisa ver quando alguma coisa está alterada lá. Exigimos verdade de tudo, dos nossos políticos, dos médicos, dos advogados. Exigimos verdade de tudo. Agora, quando se trata da fé, nós já não temos a mesma exigência. Quando não se trata da fé, da espiritualidade, nós já não temos a mesma exigência. Ou seja, basta uma palavra que alivie o meu coração, como um placebo, e isso será suficiente. Basta uma palavra que me traga um paliativo momentâneo, e isso será suficiente. Não se engane, meu irmão. Chega de placebos, chega de paliativos. Vamos buscar aquilo que realmente é medicamento para a nossa cura, aquilo que nos traga verdadeiramente a liberdade, não a escravidão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você quer conhecer a verdade, ela está sendo dita agora, sem nenhuma presunção, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma soberba, mas com toda convicção e com toda segurança. A verdade está sendo anunciada agora. Olha bem para mim e vê se há alguma coerência entre o que eu falo aqui. Essa é a mais pura verdade. Não é porque eu estou dizendo, não. É porque a palavra por si só está falando comigo, contigo e conosco. E se você é de Deus, você sabe perfeitamente quando a palavra de Deus fala ao seu coração. E Deus te trouxe aqui nessa noite simplesmente para te dizer, ao contrário do que dizem, os seus mandamentos não são pesados. Seus mandamentos é para o nosso bem, não para o nosso mal. É para a nossa vida, não para a nossa morte. É para a nossa liberdade, não é para a nossa escravidão. Conhecendo a palavra de Deus assim, eu pergunto, como poderia recusá-la? Como poderia recusar?
Irmãos, o evangelho não é um fardo. Um dia um rei muito próspero pediu para que seus súditos preparassem sua carruagem. Ele queria fazer benevolência à primeira pessoa que ele encontrasse. E ele saiu com aquela carruagem esplendorosa pelas ruas do seu reino. E ele avistou uma certa distância um andarilho errante, sem rumos definidos, apenas um maltrapilho andarilho que não sabe para onde vai. Qualquer lugar é lugar. E ele foi ao encontro daquele homem e disse: ele é o felizardo da vez. E simplesmente diz: olha, você foi escolhido. Eu quero fazer benevolência. E escolhi o primeiro homem que encontrasse, para que subisse na minha carruagem e viesse morar no meu reino próspero. E ele simplesmente convida aquele andarilho maltrapilho para subir na sua carruagem. Aquele andarilho todo feliz, pensando consigo: minha vida vai mudar de fato, minha vida a partir de hoje não será mais a mesma, realmente. Ele sobe naquela carruagem e passa a viagem toda até chegar no reino, umas 2, 3 horas. Próximo a chegar ao reino, o rei percebe algo, que aquele andarilho ainda estava segurando e carregando nas suas costas seu fardo, sua sacola pesada, tão pesada, sua mochila cheia de bagunça, e ele estava carregando aquilo. E o rei disse bem assim: não precisa mais carregar nenhum fardo, você está indo na minha carruagem para entrar no meu reino. Da mesma forma são cristãos que vivem um evangelho com essa mochila, com esse fardo, cheio de mulambo, cheio de coisas que não vai mais trazer nenhum sentido para a sua vida. Você não precisa mais disso. Ei, você não precisa mais carregar esse peso, você não precisa mais carregar esse fardo, você não precisa mais disso. Deixe isso. Deixe isso. O pior é que a gente só percebe que está carregando esse fardo todo quando a gente está prestes a entrar no reino de Deus. Conheço pessoas que estão há 5 anos no Evangelho, há 10 anos no Evangelho, há 15 anos no Evangelho, e que ainda não entenderam que o jugo é suave, que o fardo é leve. Não se culpe, sabe por quê? Ele morreu no seu lugar, assumindo toda a culpa por mim e por você. Não se condene, sabe por quê? Ele se fez condenação em nosso lugar, morreu por nossa justificação e ressuscitou para nossa redenção. Ao terceiro dia ele não somente se redimiu, mas também ele redimiu toda a criação. Ele redimiu todos aqueles que creem nele, que vivem por ele e para ele. Então, em nome de Jesus, seja qual for o fardo que você carrega, tão pesado, da culpa, do remorso, do ressentimento, da mágoa, do pecado, arranque. Você já não é mais andarilho, maltrapilho. Você está na carruagem do rei, e você vai entrar no reino do rei. Você vai ser um cidadão do reino pleno, do reino perfeito, do reino de muitas abundâncias. Amém? E aqui eu concluo dizendo mais uma vez, nesse dia especial que é o dia da Bíblia, os mandamentos de Deus não são pesados. Não são pesados. O jugo é suave, o fardo é leve. Quando você sentir um peso, saiba que Deus já não está mais no controle da sua vida. É você que está assumindo o controle da sua vida. E aí, quando você estiver assumindo o controle da sua vida, vir ao culto será um sacrifício, ler a Bíblia será um sacrifício, louvar será um sacrifício. Tudo isso deixará de ser um prazer e há de se tornar um sacrifício. Sabe por quê? Porque você está querendo guiar
e não ser guiado. Você está querendo conduzir e não ser conduzido. Simples assim. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quer conhecer alguém que ama a Deus? Ou quer saber se você ama a Deus? É simples. Você observa os seus mandamentos? Se você observar os mandamentos de Deus, é porque você realmente ama a Deus. Um dia, pastor fulano se afastou do evangelho, está fazendo isso e isso. A minha resposta foi: fulano não ama Jesus. Fulano nunca amou Jesus. Porque eu tenho por certo que é impossível conhecê-lo e não amá-lo. É impossível amá-lo e não servi-lo. É impossível. Aquele que o conhece simplesmente o ama. Aquele que o ama o serve. Mas não serve obrigado por uma religião, pressionado por líderes. Ninguém aqui é pressionado a nada, mas guiado pelo Espírito de Deus. Coloca por gentileza João 14, versículo 15. Ok. Se vocês me amam, quem disse isso? Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Tudo se resume em amor. Tudo consiste em amor. Você pode ter o melhor lado deste mundo, se você não amar, aquele lá vai ser um peso para você. Você pode ter o melhor trabalho, se você não amar, aquele trabalho vai se tornar um peso para você. Você pode ter o melhor casamento, se você não amar o seu cônjuge, o casamento vai ser um peso para você. Você pode congregar em uma boa igreja, como uma pessoa diz bem assim: pastor, eu gosto muito dos louvores, eu gosto da mensagem, eu gosto da comunhão, mas ser cristão agora não. Agora não. Você não ama a Deus. Mais sincero do que isso? Impossível, né? Mas você tem hoje a oportunidade de refletir. Talvez você não tivesse acesso a essa palavra, talvez você não tivesse conhecido essa palavra. Agora você conhece. E torna a repetir: não se trata de religião, não se trata de mudar de religião, não se trata de se esconder atrás de uma religião. Se trata de ter um verdadeiro encontro com um Deus vivo e viver por Ele e para Ele, para todos sempre. Posso te garantir, não há alegria maior. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está.
nesse lugar. O medo pede a ver e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como ele ainda estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que vivo de milagres dessa vez, sem mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Oh, a resposta é que vivo de milagres dessa vez. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Irmã, só nesse lugar o medo pede a ver e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como eles ainda estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que vivo de milagres dessa vez, sem mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, como tudo que Ele faz. Oh, a resposta é que eu vivo de milagres dessa vez.